O homem é inteligentíssimo. Vocês se lembram de Ariano Suassuna, que andava com um pregador de roupa? Vocês viram aquela situação? Não vi. Ele andava, rapaz, você quer conversar mesmo? Ele abria a bolsa, pegava um pregador de roupa. Aquele pregador de roupa que você aperta de um lado e abre do outro. Ele dizia, olha que coisa engenhosa. Eu aperto aqui e abro ali, né? É 2 pedacinhos de pau e um arame, né? Aí ele diz, dê um pedaço de pau e um arame pro macaco, que ele passa 1 milhão de anos e não faz um pregador de roupa. O homem é muito mais sofisticado. A Quinta Sinfonia de Beethoven, Shakespeare, aliás, que não pode ser compreendido se você não entende a Bíblia, Shakespeare, certo? Você vê toda essa produção intelectual. É grandiosa. Mas a ameba não é simples. Há 1000 volumes de enciclopédia britânica no DNA de uma ameba. Então, por uma questão de lógica, de bom senso, de honestidade intelectual, como é que você pode dizer que, por acaso, a matéria vai se organizar e formar a vida de uma ameba? Estou falando do homem não, da ameba. Há um gap muito grande, entendeu? Se você disser que foi por acaso, aí sim, você está preenchendo o que você não sabe com a ideia do acaso, o Deus do acaso. Bilhões de anos de evolução para chegar nesse ponto. Que piora a situação, meu querido. Você deixa seu quarto sem arrumar por bilhão de anos para ver o que vai acontecer? O tempo é contra a ordem. Deixa isso aqui sem arrumar por bilhão de anos, você vai chegar, vai estar bem organizado, as máquinas vão estar prontas sozinhas? Não. A lei mais poderosa que existe no universo é a segunda lei termodinâmica, que diz que as coisas tendem naturalmente a um processo de maior desorganização, não o contrário. As coisas tendem naturalmente a um processo de maior desorganização. Quanto mais tempo você der, pior a situação. Pior a situação. Talvez onde não tem vida, sim, vai ficar pior, vai tender a destruição. Mas é que tudo é vida, mas a né? vida vai tender a evolução. Mas não havia vida, meu querido. Você não está falando da origem da vida? Você está pressupondo já que a vida existe? Não, eles falam que, né, a vida... A gente está falando da origem da aconteceu de vida? A gente está falando da origem da vida? Como é que você está dizendo que já tem vida? Não, a vida foi formada com as fumarolas, tudo. Isso aí já... As pessoas já... Os cientistas já defendem isso. Se não há vida, não há vida. Você não pode dizer para mim que tem vida quando não há vida. Se não há vida, não há vida. E se não há vida, é como esse laboratório aqui, esse estúdio aqui, deixado a mercê durante 10 anos. Chega aqui para você ver como é que tá. Sim, sim. A vida é um elemento extremamente complexo, até porque luta contra o efeito da entropia. Quando a pessoa morre, a entropia é tão brutal, a entropia são os efeitos da segunda lei termodinâmica, certo? Que faz com que as coisas tendam a um processo de maior desorganização, ou dizendo a mesma coisa, de menor complexidade. É a mesma coisa, certo? Se não há vida, tudo tende a maior desorganização. Como você pode imaginar que, por exemplo, aminoácidos por acaso se reúnem para formar proteínas em formatos específicos para funções que irão desempenhar no futuro? A proteína é como uma ferramenta numa caixa de ferramenta. O martelo, ele tem um formato que é dado pela função que ele irá desempenhar no futuro. O alicate é a mesma coisa, a chave de fenda é a mesma coisa. Você não vai bater um prego com a chave de fenda, não é verdade? Você não vai apertar um parafuso com um martelo, porque o formato dessas ferramentas são dados em razão da função que desempenharão no futuro. Assim são as proteínas. Como é que aminoácidos, por acaso, vão se reunir e formar proteínas naquele formato específico que a proteína irá desempenhar, a função que a proteína irá desempenhar? É muita fé no acaso. Pelo que sabemos. Pelo que sabemos. Entendeu? Agora, existe muito ateísmo, não por questão intelectual. Muita gente... Como assim? Existe muito ateísmo, não é porque a pessoa está convencida ou não, ou buscando ou não a verdade. Existe Por qual motivo? Porque as pessoas querem, muitas vezes, uma visão de mundo que dê respaldo aos desmandos que ela quer levar na vida. O elemento moral é muito relevante também para as escolhas de visões de mundo. Nós não escolhemos intelectualmente e racionalmente todas as vezes. Não é verdade? Sim, exato. Você concorda comigo? 100%. As escolhas não são motivadas integralmente pelo convencimento intelectual. Tem muita gente por aí que escolhe o ateísmo, porque no ateísmo a percepção que ele tem é que pode tomar as decisões que quiser sem prestar contas. Mas você já foi ateu? Fui ateu.
Muito tempo. Assim. Eu fui ateu por questões intelectuais. Eu não tinha raiva de crente. Não tinha raiva de crente. Acabo de chegar com a Bíblia embaixo do braço, eu tenho raiva da pessoa. Por quê? Por que a pessoa tem raiva de crente? Mas você julgava. Julgava a visão de mundo dele. Eu dizia, ele está enganado. Eu frequentei a igreja sem ser cristão. Padrão de comportamento extremamente relevante, irmãos uns ajudando os outros. Eu achava muito interessante, mas isso aqui está errado. É falso. A visão de mundo é falsa, mas não tinha problema. Durante quanto tempo você foi ateu? Eu fui ateu até 20 e poucos anos. Como foi a sua transição? Rapaz, foi o seguinte, minha esposa começou a ir para a igreja, e eu passei a ir à igreja. Uma igreja muito séria. Seríssima. Porque tem isso também, né? Hã? O caminho, suas escolhas, às vezes te levam a frustração, né? Isso. Às vezes uma escolha ruim de igreja vai te... Tem muita gente, inclusive, que vem para a igreja com experiências negativas em outras igrejas. Mas preste atenção, o fato de você estar numa igreja não faz de você cristão. Assim como o fato de você estar numa garagem não faz de você um carro. Cristianismo não é você estar na igreja. Cristianismo é você ter entregado genuinamente sua vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí você é genuinamente transformado e a mudança passa a ser de dentro para fora. Você não precisa mudar nada para ser cristão. Você pode ir ao cristianismo da forma que você está. A proposta é de uma mudança genuína, que é sinônima de liberdade. Como é que se propõe mudança e liberdade? Quando se muda querendo mudar. A mudança genuína é de dentro para fora. A mudança de fora para dentro não funciona. Concorda comigo? Sim. Nas escrituras tem um rei Josias, que era um rei bom. Esse rei Josias, ele, exposto às escrituras, rasgou as próprias roupas em arrependimento. Aí ele, tão maravilhado com as escrituras, ele sendo rei, ele quis impor um sistema civil religioso. Qual foi a consequência disso? Não funcionou. O filho de Josias, do rei Josias, quando exposto às escrituras, em vez de rasgar a própria roupa em arrependimento, rasgou as escrituras. O cristianismo propõe uma mudança genuína, de dentro para fora, certo? Isso é muito importante. Então, mas agora, só para não perder, depois você vai voltar lá, que sua esposa começou isso, aí, pra você me contar como é que é. A linha argumentativa está clara na minha cabeça. Aí quando eu estava lá na igreja, minha esposa ia para a igreja, certo? Quando chegava lá, eu ficava muito impressionado com tudo lá, mas eu não era cristão, não era, achava que era errado. Errada a visão de mundo, falsa, errado não, falsa a visão de mundo. Mas as pessoas se comportavam de maneira muito interessante. Estava lá, até que chegou às minhas mãos um livro. Você veja o poder do livro, não é? Não é interessante? Que o livro vai a lugares que, às vezes, outra situação não vai. Chegou às minhas mãos um livro chamado Cristianismo Puro e Simples. Na realidade, em inglês é Mere Christianity. Cristianismo mero, que em português é traduzido por Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. C.S. Lewis foi o mesmo autor das Crônicas de Nárnia. É um escritor muito conhecido, as Crônicas de Nárnia. Rapaz, quando eu abri esse livro, e eu fui ver intelectualmente, com honestidade intelectual, para descobrir mesmo, me aprofundar, cristianismo puro e simples, eu vou ler isso aqui. Eu fiquei absolutamente impressionado. Foi como um soco no meu estômago. Era uma literatura extremamente delicada, sem fugir dos argumentos, sem fugir das dificuldades, enfrentando as dificuldades de maneira argumentativa, honesta, educada. Eu fiquei absolutamente impressionado. A partir desse livro de C.S. Lewis, minha mente foi aberta para outra literatura que eu não conhecia. Não sei se vocês conhecem. Existe literatura de alta profundidade no cristianismo. C.S. Lewis, Norman Geisler, Frank Turek, Bill Craig, Ravi Zacharias, que infelizmente no seu campo pessoal teve um desvio de conduta no final da vida, mas isso não nega a importância do seu pensamento em defesa do cristianismo. Até então você só tinha contato com a Bíblia. A Bíblia você já tinha lido. Até então, meu querido, eu fui criado numa escola extremamente tradicional, católica. As freiras, eu tenho maior consideração pelas freiras, mas as freiras não sabiam sobre o Big Bang. As freiras não sabiam sobre a evolução, sobre a confiabilidade da Bíblia. Eu pensei que aquilo ali era uma ficção. Fui criado numa espécie de catolicismo nominal. Numa escola extremamente católica, em relação à qual eu tenho o maior respeito pela escola e pelas freiras, mas as questões não eram respondidas. Não existe uma literatura que enfrenta os problemas, não fuja das questões. E eu fiquei impressionado.
E a partir daí eu passei a me convencer da viabilidade intelectual do cristianismo comparado com as outras visões de mundo. Com o judaísmo, o islamismo, o materialismo, o ateísmo, naturalismo. Eu fiquei convencido da viabilidade intelectual do cristianismo como uma visão de mundo que mais bem responde às questões profundas da existência, questões de origem, de destino, de propósito e de moralidade. É o cristianismo. Responde mais do que todas as outras. Atendendo a 2 critérios que eu buscava. Critério de coesão, se as respostas são coesas entre si, a coesão interna, e critério de correspondência, buscando as evidências. Aí eu fiquei convencido, mas eu tenho que lhe dizer, viu, professor? Mesmo convencido, eu não era convertido. Até que houve um fato na minha vida... É diferente? Totalmente diferente. Porque a conversão é mais do que o convencimento. A conversão é um ato volitivo, é um ato de rendição. Conversão é rendição. Aí o que aconteceu foi que nós já tínhamos o nosso primeiro filho, minha esposa engravidou do segundo filho, que era Lissa, uma menina. Lissa nasceu, aos 9 dias, Lissa morreu. Lissa faleceu. Foi na morte da minha filha que eu senti o peso da existência. O peso da existência recaiu sobre os meus ombros e eu disse, ou eu volto para um ateísmo que hoje eu entendo que é irresponsável, sem base nas evidências, ou eu de fato faço com que o que já está na minha mente transite a distância mais importante que deve ser transitada, que é a distância que separa o cérebro do coração. E me torno genuinamente cristão e faço como o apóstolo Paulo fez na carta aos Filipenses, capítulo 1, verso 21, e digo, viver é Cristo, morrer é ganho, é lucro. A partir daí, um sentimento de paz impressionante acometeu a minha alma. Eu passei a ver as coisas da perspectiva da eternidade. Tudo muda. Não é que as coisas mudam em si, mas nós passamos a olhar para elas de forma diferente. Isso aqui tem uma importância maior do que parece, porque tem efeitos que ecoam pela eternidade. O fato de eu estar aqui não é outro senão de alguma pessoa assistir, ou vocês mesmos, e reconsiderar, se for o caso, posicionamento, e possa considerar a possibilidade de render-se de um mundo que não explica a si próprio, de um desespero que não tem nada a oferecer, entregue sua vida genuinamente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e encontrem uma vida diferente. As coisas acontecerão, os problemas, você olhará para eles de forma diferente. A Bíblia diz, neste mundo nós teremos aflições, vicissitudes, problemas, dificuldades, intempéries. Mas a Bíblia diz, tenha bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. É uma mudança de vida. Uma mudança de vida. A vida passa a ter propósito, passa a ter sentido. A vida com propósito é a chave da existência. Foi o suficiente, assim, para comportar você e sua esposa? Foi suficiente para dar propósito à nossa existência. Para que nós entendêssemos que essa existência não se circunscreve a meros 9 dias ou 82 anos. Mas sim, ela está envolta pela eternidade. O que são 9 dias de vida de Lissa, ou 80 e tantos anos da vida de fulano, ou 120 anos da vida de cicrano, se somos seres eternos? Eu não sei, sim. Eu acho que nessa hora eu me questionaria demais da conta, assim, sabe? Eu também passei por algo, graças a Deus minha filha sobreviveu, mas com 3 dias de vida quase perdi ela também. E eu questionava demais, assim, sabe? O porquê, né, que isso estava acontecendo com a gente, minha esposa tão jovem ter que passar por isso, e minha filha ficou dias na UTI. Eu acho que nesse momento, assim, com certeza as pessoas acabam se pegando a fé, e eu me peguei bastante, assim, e com certeza fez uma diferença na minha vida. Eu fui tocado por algo, eu entendo que existe algo, mas ao mesmo tempo hoje, assim, eu passo por um momento que eu prefiro
lutar com o que está acontecendo no dia a dia para mudar radicalmente o que vem acontecendo, essas injustiças do mundo, do que ter que esperar um salvador vir para mudar tudo, sabe? Eu acho que um dos propósitos que Deus pode ter feito à humanidade é pra gente mesmo mudar a nossa realidade, sabe? E nesse momento eu acho que a religião acaba atrapalhando, porque ela é uma resposta. Ela é uma resposta pra... Ó, tá tudo certo. Deus vai vir, Deus vai salvar. Deus quis assim, né? Deus vai mudar isso quando chegar, Deus vai trazer justiça. E a gente ficar convivendo com injustiças, assim, sabe? Então, eu passo por um momento que eu prefiro deixar a religião de lado e realmente ser radical pra mudar essas injustiças que acontecem hoje no mundo, sabe? A mim, me parece que há uma falsa dicotomia no seu pensamento. Com todas as vênias. Claro, por isso que eu falei, eu quero ouvir sua opinião. A mim me parece com uma falsa dicotomia. O fato de nós crermos verdadeiramente no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não nos exime de lutarmos contra a injustiça do mundo. Pelo contrário, nos conclama a esta luta. Nós devemos lutar contra o que é injusto. Lutar contra todos os elementos e ideologias que nos separam do que é certo, justo e verdadeiro. O nosso posicionamento aqui, enquanto cristãos, não é dizer que Deus vem agora e vai resolver problema a problema. É dizer que Ele já veio e deu a solução. Nós proclamamos uma guerra que já foi vencida. Nada afasta mais o homem de Cristo do que a religiosidade. Cristo é alguém com quem você tem que crescer em relacionamento. Cristo é o Deus encarnado. É um fato verificável com quem você tem de crescer em relacionamento e se portar no mundo diante dos problemas. Veja que a minha conversão não se deu porque Deus veio e minha filha ressuscitou. Deus veio e minha filha foi curada. Não, minha filha talvez teve a cura maior que ela poderia ter, que foi a passagem imediata para a presença de Deus. Foi isso que ela teve. Certamente foi isso que ela teve. O que eu fiz foi entender que este mundo sem Deus é insusceptível de ser explicado. Esse mundo sem Deus não tem sentido. Aliás, os ateus clássicos a esta conclusão chegavam. Schopenhauer, Nietzsche, o que é que eles diziam? Deus não existe, conclusão, a vida é sem sentido. Então, mas você não acha que todo mundo meio que, e só falando da percepção hoje que é extremamente exacerbada, tudo hoje é muito mais, talvez alavancado pela internet, sabe? Todo mundo quer entender de tudo, quer enxergar tudo e dar palpite sobre tudo. Que todo mundo, na verdade, isso acho que é da concepção do ser humano, sabe? O ser humano, desde que existe, ele sempre adorou alguém, alguma coisa, sabe? Que seja o raio, que seja o clima, enfim, é da natureza do ser humano. Que os que não acreditam em Deus, por exemplo, eles começam a acreditar muito mais, sei lá, em um salvador humano, sabe? Alguém que vai fazer a justiça divina de Deus na terra, sabe? Um Messias, ou sei lá, um Estado que vai resolver todos os problemas do homem. Você não acha que todo mundo se consola com alguma coisa, sabe? Que ele sempre vai preencher o vazio que ele tem com alguma outra coisa? A Bíblia diz isso. O contrário de crer no único e verdadeiro Deus na Bíblia não é ser ateu. É ser, sabe o quê? Idólatra. Exatamente o que você está dizendo. A Bíblia diz isso. O contrário de você crer no único e verdadeiro Deus é você ser idólatra. O que a Bíblia está dizendo? Todo mundo tem uma cosmovisão. Todo mundo tem um Deus. Todo mundo coloca algo no lugar de Deus, então é bom que se coloque o único e verdadeiro Deus. Se a pessoa fizer silenciosamente, porém honestamente, uma lista das suas prioridades, verá que o que está em primeiro lugar é o seu Deus. Você está absolutamente correto. Agora, o fato de saber quem deve ser colocado na prioridade máxima de nossa vida é
o fato de nós identificarmos quem de fato é Deus. E para saber quem é Deus, não é quem eu creio, quem João crê, quem Maria crê, quem Francisco crê. Para saber quem é Deus, nós temos que buscar as evidências. E o cristianismo propõe isso. E você encontrou o verdadeiro Deus. Sim, o cristianismo é a visão de mundo para a qual há mais evidências. E ele é diferente do Deus dos muçulmanos, do Deus dos judeus. A visão de mundo dos muçulmanos diz, por exemplo, que Jesus não morreu. Jesus morreu ou não? É um fato. Vamos investigar. Se historicamente, eu estou chamando a razão, eu estou chamando a investigação, eu estou chamando as evidências. Então os muçulmanos estão sendo enganados, então. Estão sendo enganados. Eles não estão servindo o Deus verdadeiro. Nenhum acadêmico islâmico defende de maneira expressiva a ideia de que Jesus não morreu. Não, Jesus não morreu ou não existiu? Que não existiu, aí é um absurdo. Dizer que Jesus não existiu, há mais fontes não cristãs atestando a existência de Jesus do que atestando a existência de Tibério César, que era o imperador da época. Vários judeus falam que Jesus não existiu. Mas, né? meu querido, aí é falta de qualquer tipo de... Então você tem que começar dizendo que Tibério César não existiu, dizer que seu bisavô não existiu, porque você não tem nenhuma evidência da existência do seu bisavô, às vezes não sabe nem quem é o nome do seu bisavô. Então vamos ser honestos. Essas pessoas estão condenadas ao inferno. Olha, quem está condenado ao inferno ou não é o seguinte: quem quiser passar a eternidade ao lado de Deus, Deus alcança a pessoa. Quem quiser, não é religião. Tem muito pastor que vai para o inferno. Não é estar na igreja. Quem vai para o céu é aquele que abriu o seu coração para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O ladrão não frequentou cruz, não. Não frequentou igreja, não. Ladrão na cruz. Mas por que Deus, sendo bom e piedoso, deixa esse cara crescer no meio de uma família que sofre injustiças há séculos e que condiciona aquele cara a falar assim, ó, você precisa matar aquelas pessoas para ter um lugar no céu? Por que Deus permite que essas pessoas sejam enganadas? Que pessoas? Muçulmanos? Muçulmanos, então, por exemplo? Não, Deus permite tudo o que nós fazemos porque Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Mas Deus se revela a qualquer pessoa que busca a verdade. O número de muçulmanos, já que você citou os muçulmanos, que são convertidos por sonhos que têm por Jesus, é impressionante. Deus está aberto a todos que queiram passar a eternidade ao lado dele. Deus está aberto a qualquer um que busque a verdade. Agora, Deus permite que o mal aconteça? Permite. Tudo o que acontece, Deus permite. Mas nem tudo que Deus permite, Deus quer. Por que há coisas que Deus permite e não quer? Porque Ele respeita o nosso livre-arbítrio. E Ele nos criou como seres maduros moralmente. O que é ser maduro moralmente? É acertar tendo a possibilidade de errar. Fazer o justo tendo a possibilidade de ser injusto. Fazer o correto tendo a possibilidade de fazer o que é errado. Você está entendendo? Se nós vivêssemos num mundo em que o erro não fosse possível, nós viveríamos como em uma ética robótica. Portanto, moralmente inferior ao mundo em que nós vivemos hoje. O mundo moralmente mais perfeito é o mundo em que você pode acertar tendo a possibilidade de errar. É um mundo que você escolhe o que é justo, belo e verdadeiro, tendo a possibilidade de escolher o que é injusto, feio e falso. Se nós não tivéssemos a possibilidade do erro, nós não teríamos a maturidade moral e nem seríamos responsáveis pelo exercício do ato do nosso livre-arbítrio. Porque você só escolhe quando você tem opções. Tem pessoas que não têm opções de escolha. Quem não tem? Várias pessoas não têm opção de escolha. Onde é que o cristianismo mais cresce hoje? Na China. Nos lugares que são totalmente contra a pregação do evangelho. Onde é que o cristianismo mais diminui hoje? Não é contra a pregação do evangelho. Parece que eles proibiram. Eu tenho amigos, Tem igreja lá. Meus queridos, eu tenho vários amigos que são pastores de igrejas underground na China. Mas o que eu quero dizer, uma coisa você vai concordar, independentemente da sua visão de mundo, que na Europa o cristianismo é muito mais pregado ou muito mais colocado historicamente do que nesses países. E onde é que o cristianismo mais diminui? Na Europa. O cristianismo é uma religião de quem? Do asiático, do africano. O que é que mais cresce?